A gente estava dando introdução ao assunto GNSS, Sistemas de Navegação Global por Satélite. Vou buscar aqui uma linha do tempo que eu fiz para a disciplina, em que período se iniciou o posicionamento global por satélite, e que hoje nós tratamos como a navegação global por satélite. Né? Então, ó, nós tivemos ali como o lançamento dos satélites Navistar GPS, o fato histórico, né? Data ali de 1978. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos colocou 29 satélites no período de fevereiro de 1978 a novembro de 1985. Então, essa é a fonte, quer dizer, eu até nem coloquei a fonte aqui, mas são os dados históricos que nós encontramos a respeito do Navistar GPS, tá? Que é a constelação de satélites de posicionamento global que pertence ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, ao governo dos Estados Unidos, tá? Que foram os precursores da tecnologia de georreferenciamento por satélites artificiais. Daí, então, quando a gente começa a observar essa linha do tempo e trazer ela para os nossos dias atuais, a gente vai ver que na agricultura de precisão, isso passou a ser algo, né, mais palpável, mais acessível, a partir dos anos 90, e ainda com algumas restrições muito grandes, exatamente porque nas décadas que se sucederam, desde o lançamento dos primeiros satélites, a colocação deles em pleno funcionamento, e a possibilidade de usuários não militares obterem dados georreferenciados com precisão, isso levou mais tempo do que estes 20 anos aí. E o marco, vamos chamar assim, de expansão da tecnologia de posicionamento global na agricultura de precisão é a partir do início dos anos 2000, quando ocorreu o chamado fim da disponibilidade seletiva do sinal, que a gente já vai ver em seguida o que é. Ou seja, foi em 1º de maio de 2000, na época o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton ainda, né, e, ele assinou lá uma normativa, lá, uma lei que eliminava este ruído de sinal, que até, portanto, na década de 90, usuários civis tinham o acesso ao sinal GPS, mas é um acesso ruim, um acesso perturbado, um acesso que não, jamais, em hipótese alguma, poderia possibilitar atividades agrícolas georreferenciadas. Quanto mais atividades em movimento, né? O posicionamento estático talvez até pudesse ser feito, ser corrigido por instrumentos de alta tecnologia, para a época de alto custo e tecnologia, receptores geodésicos que à época eram extremamente caros, né? E que ainda para poder permitir uma correção de sinal você tinha que pagar isso ao governo dos Estados Unidos. Então ali nos anos 2000, mais de 2000 e para os anos adiante, foi possível ter acesso a um nível de precisão maior dos dados, dos sinais, portanto, né, dos sinais, e aí, por consequência dos dados, que nós, usuários, meros usuários civis, vamos chamar assim, podemos ter, né, em mãos, de forma portátil, inclusive, tá, que é o sinal que até hoje a gente usa no smartphone. Né. Só que de lá para cá, claro que, né, além dos Estados Unidos da América, houve investimento de outras nações, outras potências mundiais. E aí, então, passou a surgir os sistemas da Rússia, os sistemas da União Europeia, os sistemas da China, do Japão, já tem o sistema da Índia em construção, né? E se configurou uma nova terminologia para essa tecnologia que nós chamamos de GNSS, que é esse o assunto que a gente vai trazer hoje.